Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. Bom dia para a família mais próxima, o Sr. Albano, o seu filho, Gemi, a sua nora, Fátima e os seus netos, e também a família que nos acompanha através da internet. Saudamos nesta manhã em que acompanhamos a nossa irmã Cecília à sua última morada, a última vez que virá à igreja, ela que foi recebida pelo batismo na família dos cristãos. É uma oportunidade para pararmos, refletirmos, pensarmos, hoje, no dia de Nossa Senhora do Rosário, uma grande festa na igreja, e no dia do seu funeral nós olhamos para Maria e pedimos-lhe que ela nos apresente a todos e também a nossa irmã junto do Pai. E para melhor tomarmos consciência dos nossos pecados, reconheçamos os pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus, misericórdia dos pecadores e alegria eterna dos santos, conceda à vossa serva Cecília do Couto, cujo corpo piedosamente sepultamos, a graça de entrar no convívio dos vossos eleitos, e fazei que, no dia da ressurreição, liberta de todos os laços da morte, seja recebida na luz da vossa presença. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. A reading from the Book of Wisdom. But the souls of the just are in the hands of God, and the torment of death shall not touch them. In the sight of the unwise they seem to die, and their departure was taken from misery, and their going away from us for utter destruction, but they are in peace. And though in sight of men they suffered torments, their hope is full of immortality. Afflicted in a few things, in many they shall be well rewarded, because God hath tried them, and found them worthy of himself. As gold in the furnace he hath proved them, and as a victim of a holocaust he hath received them, and in the time there shall be respect to them. They that trust in him shall understand the truth, and they that are faithful in love shall rest before him. For grace and peace is to his elect. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. The response is, love is gracious and full of compassion. Love is gracious and full of compassion. Bless the Lord, O my soul, and let all my being bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and do not forget any of its benefits. The Lord is gracious and full of compassion. He forgives all your sins and heals the infirmities. Save your life from death and crown thee with grace and mercy.
The Lord is gracious and full of compassion. The Lord does justice and defends the right of all the oppressed. He revealed to Moses his ways, and the children of Israel their wonders. The Lord is gracious and full of compassion. The Lord is gracious and compassionate, patient and full of kindness. As the distance from the earth to the heavens, so great is his mercy to them that fear him. The Lord is gracious and full of compassion. A reading from the first letter of St. Paul to the Thessalonians. But we do not want you to be uninformed, brothers and sisters, about those who have died, so that you may not grieve as others do who have no hope. For since we believe that Jesus died and rose again, even so, through Jesus, God will bring with him those who have died. For this we declare to you by the word of the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will by no means precede those who have died. For the Lord himself, with a cry of command, with the archangel's call, and with the sound of God's trumpet, will descend from heaven, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, will be caught up in the clouds together with them to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage one another with these words. The word of the Lord. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus exclamou: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi dado por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Palavra da salvação. Podemos sentar. Caríssima, uma saudação para a família da nossa irmã Cecília, para o Sr. Albano, neste momento,
que é um projeto de vida que se encerra, que se coloca nas mãos de Deus, um matrimónio, tudo aquilo que se significou, tudo, tantos sonhos, tanta coisa. Portanto, e quem vai perdendo os nossos irmãos precisa ter muita força. Aqui no boletim está escrito 30 de julho de 1941 e 4 de outubro de 2021. Eu costumo dizer que não estamos aqui por causa destas duas datas. Estamos aqui por causa das outras datas que estão no meio destas. Tantos encontros, tantas alegrias, tantos acontecimentos que nos marcaram e que temos motivo para louvar e celebrar ao Senhor. Também o seu filho, os seus projetos. Partir uma mãe não é para ninguém fácil. E hoje que celebramos Nossa Senhora do Rosário, a grande festa de 7 de outubro, nós confiamos em Maria, porque nós, os portugueses, que temos fé, que nos identificamos com o projeto da fé, colocamos-nos nos braços de Maria. E ela disse em Fátima aos pastorinhos, como diz no Evangelho de hoje, estas coisas revelam-as sobretudo aos pequeninos. Maria disse em Fátima aos pastorinhos: eu sou a Nossa Senhora do Rosário. E este eco ecoa eternamente nos nossos ouvidos. Portanto, toda a família, a Sonora, os seus netos, nós encontramos-nos aqui, mas como repeti, não para celebrar o 30 de julho do ano distante de 1941, nem o dia 4 de outubro de 2021, mas é tudo o que significa. O Evangelho diz: pois esta é a vontade do meu Pai, que toda a pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E é por este motivo que nos encontramos aqui, porque acreditamos na eternidade, porque acreditamos na ressurreição, porque acreditamos nas palavras de Jesus, porque acreditamos que a vida tem sentido, que a vida não é um projeto vão, que tem um início e tem um fim. A nossa vida é algo que acreditamos, porque Jesus, assim, Filho de Deus, veio ao mundo para nos revelar, assim nos indicou. E os apóstolos foram testemunhas desta ressurreição. Às vezes muita gente perde a fé e olhai os apóstolos, que recompensa tiveram de anunciar aquilo que viram, de anunciar a verdade da ressurreição. Perseguições, e todos foram martirizados. Nenhum teve nenhuma recompensa mundana. E daí todos a tradição da Igreja, ninguém de tantos santos que foram martirizados, e nós cristãos no mundo atual temos que nos ir preparando para o martírio. Serei eu, ou serão vós, ou serão os vossos filhos cristãos que serão martirizados, mas o nosso mundo não está a tolerar muito bem o cristianismo. Repugna, é quase como um câncer, é qualquer coisa que é preciso banir. E a única certeza que nos resta é o testemunho dos apóstolos. Não nos resta muito mais, não nos resta certezas do mundo. Hoje celebramos Nossa Senhora do Rosário, que Maria em Fátima disse aos humildes, aos pastorinhos: eu sou a Nossa Senhora do Rosário. E o povo acrescentou: Nossa Senhora do Rosário de Fátima. E celebramos aqueles que vão partindo. A morte é um mistério da vida de cada um de nós. Ou se acredita nas palavras de Jesus e no testemunho que os apóstolos nos deram, ou é uma tormenta. É algo que nos persegue. Morrer. O que é isso de morrer? E essa pergunta coloca-se para os que têm fé e para os que não têm fé. Mas o que é isso de morrer?
Qual é o sentido? E devemos encarar a morte como um mistério, mas não no sentido misterioso, fantástico, mirabolante. Ninguém sabe o que será, nem como será. É a própria fé que nos faz penetrar na beleza de um mistério tão sagrado, o mistério da morte. É através da morte que temos um encontro pessoal com Deus. Não há outro caminho. Não temos outra maneira de nos encontrar com Deus, queiramos ou não fugir da morte. O único caminho para nos encontrarmos com Deus é viver com dignidade este mistério, o mistério da morte, e encontrar um sentido. Atualmente, os nossos jovens, sobretudo aqueles que estudam, às vezes olham para a nossa geração dos mais velhos e empregam a expressão: não tem noção. Eu já tantas jovens me disseram: não tem noção. E o que é que não é ter noção? Eu não tenho noção, nós os mais velhos vamos perdendo a noção. De quê? Daquilo em que eles acreditam. E o que é que eles acreditam? Às vezes é nada, não têm noção. E em nossos padres ouvimos isto tanta vez, e os nossos jovens vão repetindo isso: não tem noção. Não tem noção das leis, não tem noção das regras, não tem noção da evolução do mundo, não tem noção da grande maravilha que é este mundo, não tem noção. E eu, como padre, no princípio sofria. Até imaginava-me mais ou menos bem informado, dizerem-me na cara que eu não tinha noção, ficava um bocadinho magoado. Mas depois fui percebendo que não tenho mesmo noção. E hoje vivo como um sem noção. Porque não é este caminho que eu desejo, este mundo que o mundo hoje me propõe. Portanto, não tenho mesmo noção. E diante da morte, nós, perante aquilo que o mundo nos quer fazer crer, nós somos um sem noção. Porque hoje no mundo fecha-se a porta e ponto final. Acabou. E o cristão, o sem noção, em qual eu me englobo, continuamos a dizer que a morte é uma porta aberta. A morte é o sentido de uma vida que se viveu com sentido. Ultimamente, há uma palavra aí na sociedade que se usa, que é a liberdade. Eu fui o último português a chegar aqui, porque todos aqueles que foram chegando depois de mim, mesmo famílias, foram postas a andar, tiveram que voltar, porque as leis, o não saber inglês, etc. Tantas famílias nestes 11 anos que já estou aqui, tanta família que se foi embora, tiveram que ir embora. Eu fui o último dos que chegaram. E às vezes os nossos jovens falam de liberdade, falam muito de liberdade. E eu digo em todos os funerais, em todos, e às vezes pode parecer que me estou a repetir, estas instituições que os portugueses criaram é que vão falar de liberdade. Liberdade de um povo que não queria pedir uma sala para fazer as suas festas, liberdade de um povo que não queria uma igreja para rezar, para pedir uma igreja para rezar, e liberdade de um povo que os recebeu com liberdade, deixou-os fazer. E eu às vezes pergunto a estes que me dizem que eu não tenho noção, que não percebo o mundo, que não entendo as regras, que não entendo nada, se o mundo deles vai saber o que é a liberdade. Este povo que vai partindo era um povo de liberdade. E estas igrejas, queiram ou não os vindouros e os presentes, queiram ou não, o primeiro valor que vai falar é de liberdade.
depois virão os outros. É de uma liberdade de um povo que era livre, que não cruzava os braços com facilidade, que sofria, que deitava mãos a todos os trabalhos, com dignidade, amava a família, queria construir a família. E esta, eu atrevo-me a dizer, apesar de às vezes me considerar sem noção, como dizem os nossos jovens, há muitos jovens, sobretudo do mundo mais daqueles que estudam um bocadinho, é de liberdade que estas casas vão falar. Olhai tanto sacrifício, tanta generosidade, tanto trabalho, tantas horas que os nossos portugueses gastaram. Tinham tempo. Não sei de onde, não sei. Como é que se encontrava tanto tempo? E agora chegamos a um momento que não há tempo. Não há tempo para parar, não há tempo para refletir, não há tempo para pensar, não há tempo para se dedicar aos outros, não há tempo. Mesmo a família, não há tempo. Mas que noção é esta? O nosso mundo é um vale de lágrimas. E temos com Maria de saber viver este vale de lágrimas. Mas não, também, chamemos-lhe noção ou não tenhamos ilusões. A noção, às vezes, como é emprego, o conceito, tem muita ilusão. E ilusões não as tenhamos. Não tenhamos ilusões. Então damos graças a Deus pela vida dos nossos irmãos que vão partindo e que saibamos descobrir quais são os valores que nos guiam na vida e que as nossas famílias continuem a celebrar juntas, a estar juntas, a alegrar-se juntas, porque sem família somos como gazelas no monte perante o lobo que chega. Eu sou do continente, na minha terra há muitos anos havia lobos. Os Açores foram privados disso, era uma ilha, mas as feras que agora estão a voltar através dos nossos técnicos, dos técnicos lá, dos tais, daqueles que sabem tudo com noção, estão a voltar os lobos e nós somos no mundo puras gazelas inocentes num monte perdidos na boca do lobo, e que não confundamos aquilo que é fundamental. O caminho para Deus é fundamental, queiramos ou não, queiramos fechar a porta ou não, mas o caminho para Deus é fundamental. E que esta nossa irmã nos ajude a refletir e a pensar um pouco no projeto que temos para a nossa vida, e pensemos também se Deus faz parte, se tem alguma pontinha no nosso caminhar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos colocar as nossas preces. The response is, Lord, hear our prayer. For our sister Cecilia, who in baptism was given the pledge of eternal life, that she now be admitted to the company of saints, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all the members of Cecilia's family, that they find consolation and peace, healing for their pain, and strengthen their faith, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the deceased members of Cecilia's family, and all her friends who have gone before her, that they may be united in everlasting home with your Son, we pray to the Lord. For our sister Cecilia, that the Lord will welcome her
to his external reward, free of the powers of darkness, we pray to the Lord. Lord, we pray. For all those who are suffering from illness, that they will be given the relief that medicine can offer and the emotional stamina they need to live worthwhile lives despite their suffering, we pray to the Lord. Lord, we pray. For caregivers, that they may find the strength to undertake their task with compassion and love, we pray to the Lord. For all the elderly of our community, may their years of experience enrich our lives, and may they be cherished for their gifts they are to us, we pray to the Lord. For all the parishioners and the homebound of Our Lady of Fatima Parish, that there may be someone in their lives to ease the burden of illness or loneliness, we pray to the Lord. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Oremos. Mostrai-vos propício, Senhor, para com a vossa serva Cecília Faria do Couto, por quem, no dia da sepultura do seu corpo, oferecemos este sacrifício de reconciliação. E se pelo pecado ou pela fragilidade humana ofendeu a vossa santíssima vontade, perdoai-lhe misericordiosamente as suas culpas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Ele é a salvação do mundo, a vida dos homens, a ressurreição dos mortos. Por Ele, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória
dizendo numa só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos da vossa serva Cecília Faria do Couto, a quem chamaste para vós, configurada com Cristo na morte, com Cristo em parte na ressurreição. Lembrai-vos dos seus pais, José do Monte Bastos, Rosa de Jesus Faria, todos os seus familiares e amigos que foram passando pela sua vida, que adormeceram na esperança da ressurreição. Aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer ao Our Father ou ao Pai Nosso: Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja,
e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Receiving Holy Communion this morning, we'll ask everyone to please come down the center aisle to receive communion and then go back by the side aisles. Everyone must come down the center aisle and then go back by the side aisles, please. Portanto, em português, vimos só numa fila e aqui à frente eu estarei atrás do Círio Pascal. Um vão para o outro, uns para a direita e outros para a esquerda. Portanto, é assim as regras, vamos continuar a manter as distâncias como nos pedem.
We just wanted to take a minute to say a special couple of things about our Vavo today. But before we did that, we just wanted to say thank you to Liz for taking the time out of her day to come and sing. We know our Vavo loved listening to Liz sing every Sunday, and so we just really appreciate you coming and taking the time today to do that. Good morning, everyone. For those of you that don't know us, my name is Ashley. This is my brother Chris and my sister Brittany. We are Cecilia's grandchildren, or better known to us as our Favo. In thinking about what we wanted to share today about our sweet Favo and her life, we struggled to find the right words to express our love for this amazing woman. Words alone cannot begin to describe the wife, mother, Favo, and person that she was to us and to so many others. She was selfless, strong, hardworking, patient, nurturing, and so full of grace. She worked incredibly hard her whole life, spending many years working and caring for others at Providence Manor. She then decided to stay home and care for the three of us through our young years. She raised us to be the people that we are today. We have the fondest memories of getting off the school bus each day at Favo's and going in to eat an after-school snack that Favo had always prepared for us. That was probably her favorite job, although she would never have seen it as work. She could always be found in the kitchen, cooking or baking up a storm to feed everyone. She loved to host us and feed us until we couldn't eat anymore. I can still hear her voice urging us to eat, telling us that we were all too skinny and we needed to eat more, which is not at all the case for any of us. This is surely a value that she instilled in all of us, the love of cooking and gathering our loved ones together. Favo filled her home with so much love. Not only was it spotless and full of fresh food and baked goods like papsuk and masa, she filled every surface and wall with memories of her grandkids and loved ones, whether it was birth announcements, thank you cards, photos, or newspaper clippings. She was so proud of her family, and she displayed it for everyone to see. Anytime we went to Favo and Favo's, we were home. We spent so many nights and weekends hanging at the house and spending time on the farm. With her, from picking beans in the garden to getting up the courage to enter the chicken coop to help gather eggs for morning breakfast, these are memories that we will surely cherish forever. Favo, you were the sweetest, most caring lady who loved your family above all else. Your legacy will live on in all of us through the values and memories that you have left behind. Until we meet again, we love you. Oremos. Acolhei benignamente, Senhor, a vossa serva, Cecília Faria do Couto, da sua passagem deste mundo para vós, e pelo poder redentor do sacrifício de Cristo, purificai-a de todas as culpas, para que possa tomar parte na alegria eterna da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, a palavra para a família. Portanto, são momentos difíceis. Nós vamos despedir-nos da nossa irmã Cecília com a água do batismo, que foi a água com a qual ela foi admitida na igreja e onde fez a sua caminhada e recebeu todos os sacramentos. Para quem está em casa, e também agradecer ao António Godinho, que está em casa e está a controlar e a fazer um vídeo que
ficará para a família e para recordar, e para quem não pode, porque por causa das condições de exigências e o número de pessoas que participam, portanto nem toda a gente pode vir. Nós agradecemos também o que ele estar em casa, a controlar as câmaras, e o que nós agradecemos, porque tinha outros compromissos, mas abdicou deles para nos fazer esse trabalho, como agora a seguir no funeral do nosso irmão Fernando Silva. Então vamos despedir-nos da nossa irmã com a água benta, com a água do batismo, com a água pela qual nos tornamos cristãos, e com a água que iniciou um projeto que uns vão honrando e outros vão protelando, vão colocando e esquecendo. Portanto, esta nossa irmã lembramos neste momento com a água do batismo, e também Nossa Senhora de Fátima, que disse aos pastorinhos: eu sou a Nossa Senhora do Rosário. Esta nossa irmã cresceu na paz de Cristo, unidos na fé e na esperança da vida eterna. Encomendemo-la à misericórdia infinita de Deus Pai, intercedendo por ela com a nossa oração fraterna. Ela foi adotada por Deus como sua filha no batismo. Tantas vezes foi alimentada à mesa do Senhor a Eucaristia. Seja agora admitida à mesa dos filhos de Deus no céu e tome parte da herança eterna dos santos. E também por todos nós, sentimos a tristeza desta separação, oremos ao Senhor para que possamos um dia, juntamente com os nossos irmãos que já partiram deste mundo, ir confiadamente ao encontro de Cristo, quando Ele, que é a nossa vida, aparecer na sua glória. Vinda em seu auxílio, santos de Deus, vinda ao seu encontro, anjos do Senhor. Receba Cristo que te chamou, conduzo-vos ao paraíso. Lembrai-vos, Senhor, que somos pó da terra, que o homem é como a flor do campo. Reconheço as minhas faltas, mas espero na vossa misericórdia. Dai